Olá a todos. A nossa aula de hoje tem por tema gestão democrática nos sistemas e na escola, o nome da nossa disciplina, e vamos trabalhar o assunto da nossa unidade 5, que seria dirigentes das escolas públicas na gestão democrática. Vamos a ela. Vamos iniciar o nosso assunto fazendo a seguinte indagação. Quem dirigiu as escolas no Brasil até hoje? Nós iremos fazer um breve relato histórico da evolução da educação brasileira, que pode ser identificada em 5 fases. Vamos à nossa primeira fase, que seria o sistema jesuítico, do período de 1550 a 1758. Temos o nosso período das aulas régias, de 1772 a 1834. Temos o nosso período imperial e da Primeira República, que foi de 1834 a 1930. E temos também o período da centralização orgânica, de 1931 até a nossa Constituição atual, de 1988, e a nossa famosa gestão democrática, que foi do período da nossa Constituição de 88 até os dias de hoje. Vamos ao nosso primeiro sistema de ensino, o sistema jesuítico. Nós elencamos algumas características desse sistema para poder diferenciar dos demais sistemas. Como havia citado anteriormente, esse sistema perdurou de 1550 a 1758. Eram colégios jesuíticos, ou secundários, ou chamadas de escolas de primeiras letras. Esse sistema, ele era trabalhado pela religião, ou seja, pelos jesuítas, que era aquela companhia de Jesus, que chegou até a nossa colônia e foi catequizar os índios, que tinha como principal objetivo catequizar os índios. Uma característica também importante, era um sistema gratuito. No entanto, tinha uma peculiaridade, atendia somente os meninos e os jovens batizados. Não tinha espaço os escravos, né? E nem as mulheres. Então era um sistema extremamente restrito. Outra característica também, esse sistema era considerada escolas formais, ou seja, escolas oficiais, porque elas eram permitidas pela coroa portuguesa, ou seja, a coroa portuguesa permitiu que a Companhia de Jesus, como eu posso dizer, assumisse o controle da educação nesse período. E existia um reitor para cada colégio. E esse sistema, ele exigia uma extrema obediência de todos aqueles que participavam dele. Temos também como característica que esse sistema foi concedido a uma ordem religiosa, como eu falei, a Companhia de Jesus, e essa ordem exigia uma estrita disciplina e obediência, tanto aos seus alunos quanto aos sacerdotes dessa companhia. Era um sistema extremamente rígido, e essa hierarquia, essa rigidez, ela se estendia aos estudantes também. Temos também, como eu havia comentado anteriormente, já que é um sistema extremamente excludente, a elitização da cultura e da educação, já que essa educação era voltada apenas para meninos e jovens batizados, deixando de fora as mulheres e os escravos e as pessoas pobres. E possuía a principal característica desse sistema como a dominação religiosa, ou seja, a educação estava na mão da igreja. E para chegar à nossa aula de hoje, o nosso tema, podemos ressaltar uma das características bem importantes, que essa educação, ela não comportava qualquer participação de estudantes e de pais na indicação de quem ia comandar a escola. Então podemos observar que o tema da nossa aula de hoje é dirigentes das escolas
públicas na gestão democrática. Estamos fazendo um breve relato histórico de toda a evolução da educação brasileira até chegar à nossa educação de hoje, para podermos compreender como ocorre esse processo de escolha dos diretores de escola. Se tem uma lei que determina como deve ser feito esse processo, ou se cada instituição escolhe esse processo da maneira que acha mais conveniente. Então, todo esse relato histórico nos permite chegar a essa conclusão mais à frente. O nosso segundo período de evolução da educação brasileira seria as aulas régias, que seria do período de 1772 a 1834. Elas tinham uma diferença em relação ao período jesuítico. Por quê? A educação, nesse momento das aulas régias, sai da Companhia de Jesus, porque eles são expulsos da colônia, e elas são fundadas, administradas e financiadas pela Câmara de cada município. Ou seja, a educação agora está de volta às mãos do governo. E essa autorização do funcionamento das aulas régias dependia do rei. Então, nós já podemos salientar uma diferença entre o período jesuítico e o período das aulas régias. Por quê? No período jesuítico, as aulas estavam concentradas nas mãos da educação religiosa. Já nas aulas régias, essa educação já passa a domínio do Estado. E foi também um exemplo de primeira descentralização. Por quê? Cada município financiava e fundava e também administrava as aulas régias. E, no caso, o homem bom, que era uma expressão utilizada na época, que era uma pessoa de respeito, de posses, ele era o presidente dessa Câmara. E ele que escolhia o professor e o pagava. Então, pode ter um exemplo de descentralização, um primeiro momento, mas ainda assim permanece esse momento de centralização a partir do momento que apenas uma pessoa escolhe os docentes para ministrar essas aulas. Tem algo a colocar, professora Vanessa, que no período da educação jesuítica, as escolas eram muito bem organizadas, muito bem estruturadas, né? A limpeza impecável, né? A organização, então aquela metodologia mesmo cristã de você ter tudo à mão e ter tudo muito bem organizado. A partir do momento em que acontecem essas aulas régias, em que você descentraliza, né, entre aspas, a questão da escola, da educação, então acaba essa organização, né, dos padres, né, daquelas pessoas que estão ali à frente e passam para a mão do Estado, e esse homem bom acaba que por não conseguir, né, suprir toda a necessidade de educação, ou seja, aquela educação dos padres, aquela organização, a limpeza, né, toda aquela estrutura vai embora. Então a gente começa a ver aí a decadência, né, e isso tudo foi muito em passos muito longos, né, a gente pensa assim que aconteceu do período jesuítico para o período das aulas, passos muito distantes um do outro. Então a educação sempre foi em passos lentos, né? E sempre a gente viu aí, em vez da evolução, a questão da problematização, né? Isso, porque no caso, muito bem colocado, professora Andréia, porque até uma das características das aulas régias é que não tinha um local apropriado para ministrar essas aulas. Às vezes era na sacristia da igreja, às vezes era na casa do docente, ao contrário da educação jesuítica, que sempre tinha aquele ponto fixo para ministrar as aulas. Certo. Mais uma característica também das aulas régias, como havia comunicado agora há pouco, é que não havia colégios. As aulas eram dadas num espaço público, sacristia de igreja ou na sala da própria casa do professor, ou seja, não tinha aquela organização como havia no período jesuítico. Não havia também dirigente ou diretor da instituição. E isso, em virtude desse não ter um representante para controlar essa organização, que tinha a desorganização do sistema. E que a autoridade pedagógica detinha o poder administrativo de aprovar ou reprovar o estudante ou de expulsá-lo
da aula, ou seja, no primeiro momento, esse sistema de aulas régias surge como uma descentralização, mas ao final, no decorrer do andamento dessas aulas, é verificado que é mais uma centralização, e pior, porque uma pessoa só, no caso seria o professor, poderia fazer essa escolha de aprovar ou não o aluno. E ocorria também o mandonismo local, uma expressão que significa dizer que uma pessoa que tinha mais posse naquele momento, através das suas influências políticas, fazia a nomeação dos professores, ou seja, dos docentes. E esse modelo de aulas régias era um modelo de obediência que mudou, como a professora Andréia citou muito bem, da esfera religiosa para a relação entre o professor e o escravo ou escrava, que servia a ambas, ou seja, o professor detinha novamente o poder, que antes estava concentrado nas mãos, né, da Companhia de Jesus, do ensino jesuítico, e que agora uma nova, como eu posso dizer, uma nova figura surge nesse período de educação. As aulas também eram muito próximas dos pelourinhos, ou seja, porque naquele momento era a fase da escravidão no nosso país. E éramos introduzidos, que recentemente, né, já não temos uma lei para relação a isso, éramos introduzidos na era da palmatória, ou seja, aquele ensino que se a criança não aprendesse, era punida, independentemente de ter alguém que pudesse avaliar aquele conhecimento, que temos hoje, né, um pouco mais diferente. E era uma educação seletiva. Por quê? Estavam chegando estudantes mestiços que mereciam os bolos, no caso, a era da palmatória, mais retumbantes, né? Mais intensificados, ou seja, esse movimento da era da palmatória, aquelas crianças que não conseguiam ter um aprendizado de acordo com o que o professor exigia, sempre eram punidos. E essa punição era mais efetiva e eficaz naquelas pessoas, naquelas crianças que já tinham menos condições, os mestiços, os negros. Então, toda essa educação, se você observar essa transição do período jesuítico e do período das aulas régias, mudou apenas quem dirigia, que saiu do período religioso para o governo, e a organização também do sistema, que no período jesuítico, em função deles serem extremamente rígidos, tinha uma organização do espaço, um controle maior da educação. Já nas aulas régias, não, tinha essa famosa descentralização, mas que era mais uma desorganização, porque não se tinha a quem se dirigisse, não tinha um diretor de escola, um dirigente máximo, então as escolhas, as atividades eram descentralizadas, de certa forma ficavam desorganizadas. Depois desses dois períodos, nós seguimos para o período imperial e da nossa primeira república, que foi de 1834 a 1930. Quais são as características desse período? A primeira é nosso Brasil independente, que deixou de ser colônia, né? E esse poder de oferecer, administrar e manter as escolas passa da União e das câmaras municipais, que era na fase das aulas régias, para as províncias. Ou seja, cada província tem a sua autonomia de criar seus sistemas de ensino. Nesta fase, inicia-se um processo que existe até hoje, que seria a consulta dos governantes a órgãos colegiados, que hoje nós poderíamos colocar como eu posso dizer, o representante, né, dos membros dentro do conselho escolar. E esses representantes, tanto no caso dos órgãos colegiados da província ou dos próprios estabelecimentos de ensino, era que orientava e legitimava as escolhas pessoais dos diretores e secretários de escolas. É nessa fase que surge, sim, a escolha por meio de representantes do sistema, pessoas da época, para a escolha dos diretores e gestores de sua escola. Mas aquelas escolhas acabavam sendo mais voltadas de acordo com o interesse pessoal naquele momento. E esse sistema, em função que nós vamos observar nos slides mais à frente, nós não temos ainda uma legislação que efetive de maneira, como eu posso dizer, direta, que
a escolha dos diretores, dos gestores da escola deve ser feita de tal maneira. Então ainda tem uma brecha, uma lacuna, que as nossas leis, a nossa LDB, nossas legislações educacionais não conseguiriam suprir dentro das nossas escolas públicas. Isso a gente observa muito, né, professora Andréia, que essas escolhas, ainda de certa forma, as pessoais desse período da Primeira República, ainda em algumas escolas isso ocorre. Em alguns municípios, né, a gente tem... Nossa cidade, Porto Velho, a gente já tem eleição dos diretores, porque isso é proposto na Constituição, isso é proposto na LDB, né? Então os estados eles têm que se adequar a essa lei da gestão democrática, né? Então muitos estados aí já construíram aí a sua regulamentação para poder legitimar a eleição dos diretores, dos gestores de escola. Então ainda alguns municípios ainda é por indicação, né? Isso entristece a gente porque a LDB propõe, a Constituição Federal propõe, né? Então, e a gente, o que está acontecendo para que a gente não efetive de fato isso em todas as escolas, 100% das escolas. Mesmo as escolas que têm a eleição democrática, a eleição do gestor diretamente, ainda ocorre aquela pressão, ainda ocorre aquele favorecimento de uma forma velada, né? Para que alguns candidatos, às vezes, não conseguem construir mais de uma chapa dentro das escolas, então isso aí realmente desfavorece a gestão democrática. Porque eles utilizam essa brecha que tanto a nossa Constituição e a nossa LDB, como eu posso dizer, estabelece, porque tanto a nossa Constituição e a nossa LDB estabelece que a gestão democrática, que deve ser um processo que venha enfatizar a gestão democrática. E o que acontece? Eles já se baseiam que se não tem uma legislação que efetive uma das formas de provimento, eleição, consulta à comunidade, como nós já temos aquela lei 11.892, os institutos federais, que lá já é uma lei específica para os institutos federais, mas no caso das escolas públicas, apenas a nossa, tanto a LDB quanto a Constituição, que enfatiza que deve ser um processo voltado para a gestão democrática. Aí o que acontece? Muitos gestores já distorcem essa gestão democrática, como a professora Andréia mesmo falou. Como pode haver uma democracia se apenas tem uma chapa? Ou seja, a eleição não é possível. Só temos apenas uma chapa. Então, assim, são criados mecanismos, situações para que a famosa gestão democrática não aconteça nesse momento de escolha. E, professor, às vezes na escola mesmo, como eu citei, ocorre aquela pressão, as pessoas não se sentirem à vontade de construir, de montar a sua chapa para poder concorrer, porque a eleição é colocada de uma forma, num combate pessoal. Sim. É como se aquela outra chapa estaria contrária àquela atual gestão. Então ocorre conflitos, muitas vezes até sérios, né? Então as pessoas acabam por se intimidar em não construir a sua chapa e acaba tendo aquela chapa única, que na verdade para mim, na minha opinião, não ocorre a democracia de fato, né? Porque não houve concorrência, não houve uma disputa de uma forma legal, não houve mais variedade de propostas, não houve uma outra situação em que as pessoas pudessem escolher entre uma e outra. Então, chapa única realmente é uma perda para a democracia, né? Isso é verdade. E como a senhora citou muito bem, o problema das pessoas tornarem as coisas pessoais dentro do ambiente profissional. Ah, mas você vai concorrer sim, poxa, né? Você sabe que eu já ia concorrer, tenho essas ideias, porque você não me apoia. E se a pessoa tenta criar uma chapa para ter uma nova visão, apresentar uma nova proposta, o que se apresenta dentro da escola? Que aquela pessoa, grupo de pessoas que está reunido para fazer isso, quer desestruturar o ambiente escolar. Exatamente. Que quer estabelecer uma intriga, ou seja, que ela não pode se expor a sua opinião, dar uma nova, como eu posso dizer, uma nova visão para a escolha. Né, uma nova possibilidade dos membros dentro da escola não ter apenas uma chapa para poder identificar os objetivos, as características, mas ter mais de uma. Então isso restringe muito a nossa, como eu posso dizer, enfatizar a nossa gestão democrática dentro da escola. E as pessoas lutaram muito por essa democracia, lutaram muito por esse direito de poder escolher o seu gestor. Sim. Né? Então lutaram para conseguiram, né? Em muitos municípios a gente tem essa conquista, mas quando no momento de efetivar, né, acontece esse tipo de problema em que
realmente só a democracia perde, né? Os funcionários perdem, né? A relação ali com a comunidade. Então, às vezes a comunidade fica à margem dessa disputa, é como se fosse não uma disputa de ideias, uma disputa de poder, né? Que não é isso que a gente propõe. Ou seja, um poder pessoal que não está voltando para a qualidade do ensino dentro da escola, para a evolução da escola, que é isso que nós queremos buscar, e não uma progressão pessoal, uma evolução profissional por ser um diretor, por ser um gestor dentro da escola, ou qualquer outro cargo que venha a ser exercido, né? Então, nessa fase do período imperial é que surge esse primeiro momento de consulta através dos governantes e dos órgãos colegiados da província para legitimar as escolas dessas pessoas, né, que irão ser os representantes, os diretores e os secretários de escola. Outra característica também é que, em virtude desses problemas administrativos, ou seja, a escolha desses representantes, surge a decisão de criar cursos de capacitação para gestores, por meio de aperfeiçoamentos e especializações. Por que surge isso, essa necessidade de capacitar os representantes dentro da escola? Porque é necessário um método de você poder identificar qual vai ser o melhor representante, o melhor gestor. Se todos têm a mesma característica, o que vai diferenciar? Bom, vamos fazer cursos para a capacitação dos gestores e a partir daí será mais possível você tentar identificar uma pessoa que possa representar a comunidade e seja escolhida pela comunidade, porque essa pessoa está apta, preparada. E isso foi nesse momento que surgiu esses cursos de capacitações, especializações para preparar algum membro da escola para se candidatar, né, nessa consulta para ser dirigente da escola. E um dado interessante que o nosso caderno de disciplina traz, que foi no estado de São Paulo que surgiu a forma de provimento de diretores por concurso público, ampliando a abrangência do processo seletivo, que já atingia parte dos professores. É bem interessante essa colocação, só que as formas de provimento de gerente de escolas, tanto se foi indicado pelo Poder Executivo, por concurso público ou de consulta à comunidade, é um tema, como eu posso dizer, muito delicado, porque cada um tem uma opinião. Uns entendem que se for por concurso público, necessariamente a pessoa às vezes é de outro estado, de outra região, não conhece a realidade daquela escola e passa no concurso e vai administrar aquela escola sem conhecer os seus pormenores. Outros já indicam que se for uma indicação do Poder Executivo, do governo, já se trata de uma indicação pessoal, voltando às origens. E outros já entendem que, através da consulta, às vezes nem tem como fazer essa consulta porque temos apenas um candidato. Então, não tem a concorrência. Então, isso fica extremamente complicado, né, professor André? É assim, todos têm suas vantagens e desvantagens. Eu penso que, através do concurso público, a vantagem é que a pessoa que vai se candidatar, ela tem uma capacitação, né, uma habilidade de liderança, ela já tem cursos na área, então ela já está capacitada ao cargo, né? Mas a desvantagem, como você colocou, é que ele não tem o conhecimento da escola, não sabe a realidade, não conhece aí, como você falou, os pormenores. Essa desvantagem. A questão da indicação por uma autoridade do governo, realmente fica aí... prejudica a democracia, né, desfavorece todo esse processo aí que a gente lutou tanto para conseguir. E a questão da eleição, a desvantagem é que muitas vezes aquela pessoa que é eleita é uma pessoa que tem digamos ali, um reconhecimento da comunidade, mas precisa, a habilidade de liderar, ela requer muitas situações em que você tem que realmente estudar, se capacitar, né, conhecer a sua comunidade, saber lidar com situações de conflito. Isso requer capacitação e muitas vezes a pessoa que é eleita não tem. Né? Então, muitas vezes aquela pessoa é um excelente profissional, é um excelente colega de trabalho, mas quando chega no momento em que vai comandar, vai gerir a escola, ela tem dificuldade. Por quê? Porque pela falta de capacitação. E também esse problema da eleição de diretores inibe, infelizmente, as pessoas que estão fazendo parte do processo. Perseguições, né, conflitos que acabam prejudicando toda aí uma situação que só era para vir favorável à escola.
Isso é verdade. Então, são formas de provimento que trazem cada uma a sua peculiaridade. Aí, eu acho que é até em função disso que a nossa legislação, ao estabelecer que terá que ser uma escolha por meio da gestão democrática, não estabelecendo de forma detalhada qual seria a forma de provimento, para dar essa abertura em função das peculiaridades que existem dentro do sistema de ensino de cada uma das escolas. Mas mesmo com todos esses problemas ainda, eu sou a favor da democracia, essa questão da eleição, ela realmente foi um ganho para nós enquanto escola, e os problemas que virão fazem parte do processo, né? Então a gente vai crescendo com eles. Isso é verdade. Então, continuando, nós vamos para o nosso terceiro período, que seria o da centralização orgânica, que foi de 1931 a 1988. As características desse período é uma fase de uma forte ampliação de oportunidades educacionais, trazidas pela urbanização da sociedade e pelo crescimento da oferta de escolaridade pública, e também ocorreu a publicação da nossa primeira LDB, que foi de 1961. Podemos citar também que nessa fase ocorreu a democratização do acesso de forma constante, por ação de governadores e prefeitos. Ocorreu também a ampliação da escolaridade obrigatória para 8 anos, na nossa Constituição de 1967, e posteriormente, né, houve uma nova alteração na nossa Constituição desse período, e o fim do exame de admissão ao antigo secundário, que aconteceu em 1971. Todas essas informações trazem todo um relato histórico dessa evolução, dessas alterações que aconteceram e estão ocorrendo na nossa educação. Esta fase também foi de intensa reivindicação, tanto sindicais, discussões nos seios das universidades, que se multiplicaram e passaram a oferecer mais cursos de licenciatura e de pedagogia, além de oferecer também cursos na área da administração escolar, já pensando no gestor da escola, que esse curso de administração escolar passou a ser um novo espaço para a formação e titulação dos nossos dirigentes. Ou seja, é nessa fase de organização, nesse período até a nossa Constituição de 1988, que surge, como eu posso dizer, uma maior democratização do ensino até o momento atual. E acontece também, nesse momento tem inúmeras, como eu posso dizer, manifestações, reivindicações por melhoras no nosso ensino, porque é nesse período que a democratização está mais efetiva, que a população vai às ruas solicitar melhorias. Então esse período é de extrema, como eu posso dizer, movimentação para melhorias no ambiente educacional. E nós chegamos também agora à nossa fase atual, que é a construção da nossa gestão democrática, que foi do período na nossa Constituição, que temos até hoje, de 1988. E é nesse período que surge, como eu posso dizer, através dos nossos incisos, que já trabalhamos em aulas anteriores, enfatizando tanto na nossa LDB, quanto na nossa Constituição. Primeira característica desse momento: Constituição Federal de 1988, a nossa atual, que em seu inciso do artigo 206 coloca como princípio nacional a gestão democrática, que já trabalhamos e comentamos sobre esse princípio. E nossa LDB de 96, que fixa as diretrizes e bases da educação. Então, é nesse momento que os nossos dois instrumentos primordiais para estabelecimento dos objetivos, das metas da nossa educação são efetivados. A nossa Constituição, de 1988, e a nossa LDB, de 96, que foi alterada, já que a nossa primeira LDB foi de 1961. Então, com esses dois instrumentos, que nós já trabalhamos bastante em aulas anteriores, enfatizando os princípios da gestão democrática, os princípios que devem nortear o ensino através da democratização e acesso
acesso de todos, na idade certa, ou aqueles que não tiveram essa oportunidade de ter uma educação básica, que seria o nosso ensino infantil, fundamental e médio, no período adequado, ele tem a mesma oportunidade, através da educação de jovens e adultos. E com esses instrumentos, né, professor André, a gente observa que chegou esse momento da consulta, que foi através desse princípio da gestão democrática, que o nosso instrumento de escolha dos nossos diretores, através da gestão democrática, ficou mais enfatizado. Porque anteriormente, ele, como eu posso dizer, ele existia, mas não, os nossos representantes, dentre os membros mesmo da nossa escola, não fazia essa luta tão constante. Não. Então é nesse momento que tanto a comunidade escolar, os pais saem às ruas em busca, né, dessa democratização, em busca da luta desse princípio que foi estabelecido na nossa Constituição. Eu estava aqui pensando nessa aula, eu acredito que muitos devem também estar refletindo, quando estão aí na escola, quantos caminhos a educação percorreu até chegar no momento atual, que claro que não é o ideal, está longe disso, mas a gente já esteve em momentos tão terríveis a ponto de só os brancos poderem cursar a escola, estarem ali à mercê de uma educação de padres que às vezes usava da violência, de castigos. Posteriormente, as aulas régias, em que também continuavam os castigos na época da escravidão. Os mestiços podiam participar, mas eram de uma forma excluída, apanhavam, né? E a gente hoje está num momento de construindo a democracia em passos lentos, mas a gente aí tem uma maior liberdade para poder, né, matricular seus filhos, saber que seus filhos ali estão tendo uma educação que propõe igualdade, né? A gente sabe que vai ter que caminhar muito para chegar a essa igualdade de uma educação que os ricos têm, mas a gente está perto do ideal, né? A gente está querendo ainda lutar para isso. Então, esse momento da aula, em que a gente fica buscando ali o passado, é para que a gente compare com o presente e veja por quais momentos passamos, né? Sim, quantos momentos tristes passamos, né? A educação era tão exclusiva, excluía tanto né, o ser humano, né? Era algo que era dizer, você tem condições, você não tem. Era para colocar um carimbo de pode ou não pode. E essa exclusão, como até no período jesuítico, que cita muito bem, é da exclusão da mulher aprender. Também. Então, se você tem esse relato histórico através de avós, bisavós, você verifica, né, que muitos não sabem ler e escrever, não são alfabetizados porque são desse período, que era aquela educação que era restrita, que as mulheres não podiam participar. E hoje não, temos uma liberdade muito maior, tanto de sermos alunos, quanto os termos, como eu posso dizer, diretores, gestores das escolas. E cada dia mais ampliando o espaço de acesso, através das capacitações, dos aperfeiçoamentos. Então, muito bem colocado que a professora Andréia salientou, porque a gente para analisar, porque tudo bem, temos problemas. Eu acho que sempre teremos problemas, mas vai depender de como trabalhamos esses problemas para tentar modificar. E nós, como representantes, vocês como eu posso dizer, membros dentro da escola, pode fazer essas alterações, pode sugerir, porque a gestão democrática veio para isso, para que a nossa opinião fosse ouvida, fosse debatida dentro daquele espaço. Ainda tinha aquele outro momento em que aquela criança, às vezes, se dizia, nós tínhamos uma educação de melhor qualidade, mas quantas crianças nós tínhamos na escola? Antes, a criança que não mostrava habilidade para os estudos, ela era logo excluída. Não, essa criança, ela não nasceu para estudar, ela tem que trabalhar com o pai na roça. Então, só ficavam aqueles bons alunos, aqueles que entendia-se que eles tinham aquela habilidade para os estudos, eles tinham aquela vocação para os estudos. Então, será que a educação realmente era de qualidade ou ela tinha tão poucos alunos que eram só realmente aqueles que estavam ali selecionados, né? Então, a gente fica a reflexão. Sim, porque a gente considera tanto a exclusão, nesse momento nós vivemos um momento de exclusão escolar, de exclusão da educação, mas anteriormente esse período era muito mais real, muito mais verídico, porque não era exclusão apenas porque a criança mora em um local de difícil acesso e não tem possibilidade da escola. Era naquele momento, tinha possibilidade da escola, mas a criança negra, a mulher não podia participar, os mestiços, depois que nas aulas régias que isso foi
modificando, mas até chegar à nossa Constituição de 88, essas informações, essas atividades ainda eram muito limitadas. Então, realmente, naquele período, a gente considera que a exclusão escolar era muito mais efetivada do que nós temos hoje. E também observa que a nossa LDB, como eu havia comentado anteriormente com a professora Andréia, ela não ousou, como eu posso dizer, ela não quis assumir aquela responsabilidade de estipular de maneira direta qual seria a melhor forma de provimento indicada para a escolha dos nossos diretores. Em virtude de quê? Das opiniões divergentes sobre os 3 principais processos de provimento de diretores durante sua tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Que esses dois, quero dizer que esses 3 processos de escolha seriam indicação pelo Poder Executivo, já comentamos, seleção por concurso público e eleição direta pela comunidade escolar. Ou seja, o princípio da gestão democrática do ensino público, ele também, nós podemos salientar que ele foi fruto de um dos movimentos, que podemos considerar um movimento recente, da Direta Já. Ou seja, que foi nesse momento da nossa Constituição, que a nossa LDB também não quis, como eu posso dizer, entrar em pormenores, em deixar direcionado qual seria a melhor forma de provimento. Ela entendeu que, ao passo que você diz na LDB e na Constituição, que é através da gestão democrática, o que sugere isso? A participação de todos, necessariamente. Só que, como nós havíamos comentado anteriormente, a professora Andréia também citou, que temos essa possibilidade agora, que é muito importante, de ter consulta, mas ainda temos aquela restrição dentro do ambiente mesmo, as perseguições. Então isso inibe muitas pessoas que têm interesse, que têm boas ideias, mas elas não querem, como eu posso dizer, enfrentar aquela situação. Porque a eleição passa, você pode não ganhar o cargo, mas a perseguição continua. Exatamente. Porque você ousou ser mais do que aquela gestão está na escola naquele momento. Então isso, como eu posso dizer, hoje é um dos principais gargalos dentro das nossas escolhas de diretores, é em função disso. Mesmo temos essa possibilidade de consulta que fica a critério de cada sistema de ensino, ver qual é a melhor oportunidade, a melhor forma de escolher seus diretores. Devemos salientar também que mesmo antes de 1988, da nossa Constituição de 88, já havia projetos e práticas de eleição de diretores em vários estados e municípios, como resultado de reivindicações de movimentos sindicais. Uma das ações democráticas atuais que eu havia citado é a Lei número 11.892 de 2008, uma lei recente, que prevê a escolha dos reitores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Ou seja, nessa lei é especificado que após a criação do Instituto, 5 anos após essa criação, necessariamente deve haver eleição para a escolha tanto do reitor quanto do diretor da escola, do diretor dos institutos. Então, assim, essa é uma lei que já está bem direcionada, que os institutos federais como um todo já tem a quem se amparar. Não, a escolha é através de consulta. As nossas escolas públicas ainda não têm essa lei tão direcionada. Pode escolher as 3 formas de provimento que achar mais interessante, mais conveniente naquele momento. E nessa escolha dos reitores e dos diretores também dos institutos federais, ocorre o poder paritário de manifestação dos docentes, técnicos administrativos e estudantes, ou seja, todos têm a mesma capacidade e eu posso dizer porcentagem dentro da escolha dos diretores dos institutos federais e dos reitores. Mesmo que os dispositivos legais permitam processos de provimento de diretores aparentemente contraditórios, porque nós temos 3, então fica a critério da escola, da gestão naquele momento escolher. Há uma clara tendência de se fazer acompanhar o movimento geral de democratização do acesso à escola, ao conhecimento e à cultura, por processos de gestão democrática das escolas e dos sistemas de ensino, que é o tema da nossa disciplina, ou seja, a gestão democrática. Então, se queremos uma gestão de fato democrática, tanto nas escolas públicas quanto nos sistemas de ensino, o princípio da democratização na escolha dos nossos dirigentes de escola deve ser atendido.
E para encerrar a aula de hoje, temos a seguinte indagação: quem decide e quem comanda nos sistemas de ensino e nas escolas públicas? Para termos uma noção, vamos conceituar escola pública, que são escolas criadas, administradas e financiadas pelo Estado, ou seja, pelos governos federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Deve ser gratuita essa escola e estar submetida às regras da nossa gestão democrática. Já os nossos sistemas de ensino são conjuntos de escolas privadas e públicas, muito bem essa colocação. Estas últimas, ou seja, nossas escolas públicas, são coordenadas por órgão executivo, comumente chamado de Secretaria de Educação, que se regem pelas mesmas normas emanadas da legislação federativa e das resoluções do respectivo Conselho de Educação. Ou seja, mesmo sendo escola pública ou privada, deve se basear a educação nas legislações educacionais existentes. As decisões, tanto nas escolas quanto nos sistemas, devem ter um espaço consolidado para os conselhos deliberativos, os nossos conselhos escolares. Nas escolas, para construir e reforçar a autonomia das decisões, à luz do nosso projeto político-pedagógico. E nos sistemas, para fortalecer as decisões coletivas que injetam dinamismo nas redes, nas escolas, nos educadores e que dispensam as disputas de poder. Então, todas essas características nos levam a quem realmente dirige as nossas escolas públicas, como essas escolas são administradas. E, por fim, nós podemos concluir que, dentro desses princípios democráticos de escolha dos nossos representantes e diretores de escola, ainda existe controvérsias. Mas essas controvérsias, como a professora Andréa citou muito bem, depende de cada ambiente escolar, da forma que se acha conveniente a escolha desses diretores. Então eu espero que na aula de hoje vocês possam ter compreendido um pouco essas formas de provimento de diretores, o período histórico que aconteceu de evolução da administração do sistema de ensino, das escolas, do sistema da nossa educação como um todo. E contamos que vocês façam a correção da nossa atividade de sala e discutam principalmente o que vocês acham mais interessante de provimento de diretor no seu espaço, onde você trabalha, né, professora Andréa? Exatamente. E nós contamos com a contribuição de vocês na nossa atividade. Até lá!